O que realmente acontece dentro das prisões femininas mais brutais do mundo? Por trás de muros altos e portões de ferro, essas instituições guardam segredos sombrios de abuso, sofrimento e desumanidade. De relatos de superlotação extrema a condições insalubres que desafiam qualquer noção de dignidade, essas histórias revelam uma realidade que poucos conhecem e muitos preferem ignorar. Prepare-se para mergulhar nas entranhas do sistema prisional feminino, onde o abandono, a violência e o desespero transformam cada dia em um teste de sobrevivência, em lugares onde a compaixão parece ter sido esquecida. Você está pronto para descobrir os segredos mais obscuros das prisões femininas? Aproveite para se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Assim você não perde nenhum dos próximos episódios cheios de revelações e histórias impactantes. California Women's Prison. Nosso primeiro caso nos leva até a Califórnia, onde o sistema prisional feminino expôs um dos maiores escândalos de abuso e negligência já registrados. Conhecida entre as internas como o Clube da Desgraça, essa prisão era um verdadeiro campo de abusos sistemáticos. Maria Ledesma, ex-detenta que cumpriu pena de 2 anos até 2022, descreveu o local como um ambiente onde as mulheres eram maltratadas diariamente. Em um relato perturbador, ela contou sobre um incidente em que viu o diretor da prisão ajustando suas roupas em um local isolado, momentos após cruzar com uma detenta. A cena a deixou paralisada, mas ela decidiu abaixar a cabeça e seguir em frente para evitar represálias. Não é surpresa que escândalos envolvendo funcionários da prisão vieram à tona. Nak Nunley, um oficial de correções, foi condenado a 72 meses de prisão federal depois de se declarar culpado por abusar de 5 detentas e manter relações forçadas com outras 2 mulheres sob sua supervisão. Suas vítimas trabalhavam em um call center operado pela indústria prisional, onde ele as controlava. Essa prisão não apenas revelou a face cruel do abuso sexual, mas também a negligência do sistema, que permitiu que esses crimes ocorressem por anos sem intervenção. Enquanto a justiça começa a punir os responsáveis, as marcas deixadas nas vítimas permanecem, expondo o lado mais sombrio do sistema prisional americano. E este é apenas o começo. O que vem a seguir em nossa lista é ainda mais perturbador. Prepare-se para conhecer El Buen Pastor, uma prisão colombiana que redefine o significado de sofrimento. El Buen Pastor, Colômbia. Deixamos a Califórnia e seguimos para Bogotá, Colômbia, onde a prisão feminina El Buen Pastor, ou O Bom Pastor, guarda histórias que desafiam qualquer conceito de humanidade. Apesar do nome, este é um dos locais mais notórios e superlotados do país. Projetada para abrigar 2 detentas por cela, hoje essas mesmas celas frequentemente acomodam entre 10 e 20 mulheres. A superlotação transforma cada dia em uma batalha por espaço, comida e até mesmo ar para respirar. Entre as presas está Cassandra Sainsbury, uma australiana condenada por de drogas após ser flagrada com quase 6 quilos de cocaína em sua bagagem. Além das condições precárias, Cassandra enfrenta o isolamento e a barreira do idioma, desafios que tornam a experiência ainda mais angustiante. Seu advogado, Orlando Heron, revelou que ela frequentemente chora de desespero e sofre para conseguir acesso básico à saúde e até mesmo a uma cama em sua cela. El Buen Pastor também abriga figuras de destaque, como Emma Erdenola Renal, sobrinha de um dos líderes do brutal cartel Norte del Valle. Emma ocupa uma posição de poder dentro da hierarquia da prisão, usando sua notoriedade familiar para comandar, enquanto outras detentas lutam para sobreviver. Além de um sistema falho, a negligência e as condições desumanas transformaram El Buen Pastor em um símbolo de sofrimento e desesperança. Mas o que vem a seguir é ainda mais perturbador. Conheça a prisão central de Makala, na República Democrática do Congo, onde uma tentativa de fuga se tornou um dos episódios mais sombrios da história prisional. Makala Central Prison, República Democrática do Congo. Nosso próximo destino é a República Democrática do Congo.
onde a prisão central de Macala se tornou palco de um dos incidentes mais sombrios da história prisional. Em setembro de 2024, uma tentativa de fuga em massa mergulhou a prisão no caos absoluto. Os guardas reagiram com força letal, resultando de pelo menos 129 detentos. No entanto, foi o que aconteceu com as mulheres presas durante o tumulto que chocou o mundo. De acordo com um relatório interno das Nações Unidas, 268 das 348 detentas sofreram violência sexual durante o episódio. Entre elas, 17 tinham menos de 19 anos. Uma sobrevivente, que preferiu não se identificar, relatou que viu dezenas de homens e mulheres sem piedade, incluindo idosas. Outra testemunha descreveu a cena como um horror indescritível, enquanto temia por sua própria vida. O episódio foi classificado como o pior caso de violência sexual em massa já registrado em um ambiente prisional. As mulheres ficaram completamente desprotegidas durante o caos, enquanto os prisioneiros masculinos invadiam suas celas em busca de vítimas. Mesmo após o término da rebelião, as autoridades foram acusadas de negligência e de não oferecer qualquer suporte às sobreviventes. Macala Central Prison simboliza o colapso total de um sistema prisional onde não há proteção nem dignidade para quem já foi esquecido pela sociedade. Mas se você acha que já ouviu o suficiente, prepare-se para algo ainda mais aterrorizante. Conheça Karchak, a prisão feminina mais temida do Irã, onde tortura e abandono são apenas o começo. Karchak Women's Prison, Irã. Agora seguimos para o deserto a leste de Teherã, onde está localizada a prisão feminina de Karchak, considerada a mais perigosa e desumana do Irã. Esse local não é apenas uma prisão, é um verdadeiro pesadelo onde a tortura, a negligência e a violência psicológica são parte da rotina diária. Relatórios de direitos humanos revelam que as detentas de Karchak enfrentam insultos, agressões físicas e punições severas por protestarem contra a comida de má qualidade ou a ausência de cuidados médicos. Quando questionam as condições desumanas, muitas são enviadas para o confinamento solitário, dividindo celas minúsculas com outras prisioneiras que sofrem de graves distúrbios psicológicos, como forma de tortura adicional. A comida, elemento básico para a sobrevivência, é um luxo inalcançável para muitas. Refeições insuficientes e de baixa qualidade deixam as mulheres à beira da desnutrição. Além disso, se uma briga ocorre entre as detentas, os guardas se recusam a intervir, permitindo que os confrontos escalem a ponto de resultar em mortes. Esse nível de abandono transforma cada dia em uma luta brutal pela sobrevivência. Karchak é um lugar onde a dignidade humana não existe. É uma instituição onde as próprias autoridades usam o medo e a dor como ferramentas de controle. Mas o terror não para por aqui. Prepare-se para conhecer Tamara, a prisão feminina de Honduras, onde um motim mortal revelou um nível de violência quase inacreditável. Tamara Women's Prison, Honduras. Chegamos agora a Honduras, um país assolado por corrupção e violência de gangues, onde a prisão feminina de Tamara ganhou notoriedade mundial por um dos episódios mais brutais da história prisional. Em junho de 2023, um motim devastador transformou a prisão em um verdadeiro campo de batalha. Gangues armadas dominaram a instalação, atacando outras detentas de forma impiedosa. Elas dispararam armas de fogo, usaram facões e trancaram sobreviventes em celas antes de atear fogo nelas. Ao final do massacre, 46 mulheres haviam perdido a vida. 26 dessas vítimas foram queimadas, enquanto as demais foram baleadas ou esfaqueadas. A intensidade do fogo deixou as paredes das celas enegrecidas e as camas se transformaram em montes de metal retorcido. 7 sobreviventes foram hospitalizadas em estado grave, enquanto as famílias buscavam respostas para a falha total de segurança. A presidente de Honduras, Xiomara Castro, classificou o episódio como monstruoso, mas isso não trouxe conforto às famílias das vítimas. O massacre em Tamara não foi apenas um episódio de violência. Ele destacou a falta de controle e a corrupção dentro do sistema prisional hondurenho.
gangues conseguiram passar pelas guardas armadas e até mesmo portar armas e ferramentas para trancar as celas. É um exemplo brutal de como as prisões podem se transformar em cenários de guerra, onde vidas são perdidas sem qualquer chance de defesa. Mas o que vem a seguir é uma realidade completamente diferente. Conheça Chowchilla, a prisão feminina da Califórnia, onde as detentas enfrentam um inimigo implacável, o calor extremo. Chowchilla State Prison, Califórnia. Deixamos a brutalidade das gangues em Honduras para explorar uma realidade diferente, mas igualmente devastadora, na prisão feminina de Chowchilla, Califórnia. Conhecida como Central California Women's Facility, essa prisão não é marcada pela violência direta, mas pelo impacto implacável do calor extremo, transformando a vida das detentas em uma batalha constante contra condições desumanas. Durante os meses de verão, as temperaturas na região podem atingir impressionantes 114 graus Fahrenheit, cerca de 46 graus Celsius, enquanto as celas permanecem sem qualquer sistema de refrigeração adequado. Adrienne Boulware, uma das detentas, não conseguiu resistir ao calor extremo e morreu em julho de 2024 devido a um aparente golpe de calor. Sua filha, Michaela Nelson, revelou que sua mãe já havia reclamado por anos sobre o esgotamento físico causado pelo calor insuportável. Ela estava tão perto de sair, disse Michaela, ao lamentar que a negligência da prisão tenha custado a vida de sua mãe, que seria libertada em fevereiro de 2025. A prisão não apenas falhou em instalar sistemas de refrigeração, mas ignorou repetidos avisos sobre o impacto do calor nas condições de saúde das presas, agravando doenças pré-existentes. Chowchilla expõe outro tipo de violência, uma violência silenciosa causada pela negligência estrutural e pela indiferença em relação à dignidade humana. A história de Adrienne é apenas um reflexo de um sistema que continua a falhar com os mais vulneráveis. Prepare-se para um mergulho ainda mais profundo na crueldade humana. Julia Tutwiler Prison, no Alabama, é um lugar onde o abuso sexual e a exploração são parte do dia a dia das detentas. Julia Tutwiler Prison, Alabama. Nosso próximo caso nos leva ao Alabama, onde a prisão feminina Julia Tutwiler é frequentemente descrita como um dos piores lugares para mulheres encarceradas nos Estados Unidos. Por quase 2 décadas, essa prisão foi marcada por um ambiente tóxico, repleto de abusos sexuais, violência e negligência generalizada. Relatórios do Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelaram que mais de 1/3 dos funcionários da prisão esteve envolvido em atos sexuais com detentas, em um ambiente onde até itens básicos como papel higiênico e absorventes eram usados como moeda de troca. As mulheres ficavam à mercê de guardas corruptos. Algumas eram coagidas a realizar atos em troca de necessidades básicas ou proteção. Casos como o de Monica Washington, que deu à luz uma filha após ser abusada por um guarda, expõem a dimensão da crueldade dentro dessas paredes. O responsável, Rodney Arbuthnot, recebeu apenas 6 meses de prisão, enquanto Monica continua cumprindo uma sentença de 20 anos. Situações como essa mostram como a justiça parece falhar duplamente com essas mulheres. Além disso, a falta de câmeras de segurança e a presença de várias zonas cegas dentro da prisão permitiram que os abusos continuassem por anos sem supervisão ou consequências reais. A negligência deliberada por parte dos administradores transformou Julia Tutwiler em um local onde a dignidade humana é sistematicamente negada. Mas o horror não termina aqui. Nossa próxima parada é o México, na prisão de Santa Marta, Acatitla, onde as detentas não sofrem sozinhas. Santa Marta Acatitla Prison, México. Deixamos os horrores do Alabama e seguimos para o México, onde a prisão de Santa Marta Acatitla revela uma realidade ainda mais dolorosa: mulheres encarceradas que criam seus filhos pequenos dentro das celas. Localizada na cidade do México, essa prisão é marcada por abuso, corrupção e condições desumanas que impactam não apenas as detentas, mas também as crianças que compartilham seu destino. Nancy Polanco Najera, uma das presas, vive na prisão com seu filho de 4 anos, Alexis.
Ela cumpre uma sentença de 40 anos e compartilha a angústia de ver seu filho crescendo em um ambiente insalubre e opressor. Alexis, agora mais velho, começa a entender que está vivendo em uma prisão, questionando a mãe sobre por que eles estão lá. A dor de Nancy é evidente. Ela sabe que está criando seu filho em um lugar onde a dignidade é inexistente. Por lei, crianças nascidas na prisão podem permanecer com suas mães até os 3 anos, mas mudanças recentes permitiram que algumas, como Alexis, ficassem até os 6 anos. Ainda assim, a convivência dessas crianças com o ambiente carcerário levanta questões sobre o impacto psicológico e emocional que elas carregarão pelo resto de suas vidas. Enquanto isso, as condições para as detentas são igualmente brutais. Relatos falam de alimentos contaminados, instalações insalubres e falta de cuidados médicos adequados. Muitas mulheres dependem de familiares para suprimentos básicos, e quem não tem apoio externo enfrenta privações constantes. Santa Marta Acatitla é um retrato angustiante de como o sistema falha com mulheres e crianças vulneráveis, perpetuando um ciclo de sofrimento. Mas nosso próximo destino é ainda mais sombrio. Black Dolphin, na Rússia, uma das prisões mais brutais do mundo. Black Dolphin Prison, Rússia. Agora seguimos para a Rússia, onde a prisão de Black Dolphin é sinônimo de horror e desumanidade. Localizada na fronteira com o Cazaquistão, essa instalação abriga alguns dos criminosos mais perigosos do mundo, incluindo assassinos em série, canibais e terroristas. Para as mulheres presas lá, o pesadelo é ainda mais intenso. Desde o momento em que chegam, as prisioneiras são submetidas a um regime de extrema opressão. Elas são vendadas durante todos os deslocamentos e obrigadas a caminhar dobradas, com as mãos algemadas às costas, para evitar qualquer tentativa de resistência ou fuga. Dentro das celas, a vigilância é constante e as condições são marcadas por uma higiene precária e alimentação insuficiente. Abusos físicos e psicológicos são uma realidade diária. As mulheres frequentemente enfrentam violência, tanto dos guardas quanto de outras detentas. A falta de cuidados médicos agrava ainda mais a situação, com doenças como tuberculose e infecções proliferando devido às condições insalubres. Black Dolphin não apenas pune, mas destrói lentamente qualquer vestígio de dignidade humana. Alguns presos chegam a preferir a pena de morte ao invés de viver sob o regime de Black Dolphin. É uma prisão projetada para desumanizar, onde a sobrevivência é uma luta constante. O sofrimento das mulheres ali é um lembrete cruel de como o sistema pode ser implacável. Mas ainda não terminamos. Nossa última parada é em Ruanda, na prisão de Gitarama, um local que redefine o conceito de inferno na Terra. Gitarama Prison, Ruanda. Encerramos nossa lista em Ruanda, onde a prisão de Gitarama é frequentemente chamada de o Inferno na Terra. Projetada para abrigar 600 detentos, atualmente, mais de 6.000 pessoas estão confinadas em suas instalações. Essa superlotação extrema transforma cada dia em uma luta brutal pela sobrevivência. Os prisioneiros são forçados a permanecer em pé durante horas, ou até mesmo dias, devido à falta de espaço para se sentarem ou deitarem. O chão da prisão está coberto de sujeira e resíduos humanos, já que o saneamento é praticamente inexistente. Doenças como gangrena são comuns, e os detentos frequentemente perdem membros devido à falta de cuidados médicos. Relatos indicam que até 7 prisioneiros morrem todos os dias devido às condições insuportáveis. O mais chocante, porém, é o nível de desespero que levou ao canibalismo. Há relatos documentados de detentos que consumiram outros prisioneiros mortos para evitar a fome. Mulheres presas enfrentam ainda mais desafios, como a falta de alimentos e cuidados médicos, especialmente durante a gravidez, colocando em risco suas vidas e de seus bebês. Gitarama não é apenas uma prisão, mas um símbolo do colapso completo da dignidade humana. É o tipo de lugar que expõe a face mais cruel do sistema prisional e nos força a questionar como essas condições podem existir em pleno século XXI. Essas histórias de sofrimento, negligência e luta pela sobrevivência nos lembram da urgência de reformar sistemas prisionais e proteger os direitos humanos em qualquer circunstância.
Não se esqueça de compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos reveladores como este. Ao longo deste vídeo, mergulhamos nas profundezas dos sistemas prisionais mais brutais do mundo, revelando histórias de sofrimento, resistência e a luta diária por dignidade. De abusos sistemáticos nos Estados Unidos, a superlotação extrema na África e violência inimaginável na América Latina, cada caso destaca as falhas estruturais e humanas que transformam prisões em verdadeiros campos de tortura. Esses relatos não são apenas números ou estatísticas. São vidas que foram abandonadas por sistemas que deveriam servir à justiça. Mulheres que enfrentam não apenas a punição de seus crimes, mas também a negligência, o abandono e o desespero. Histórias como as de Gitarama, Black Dolphin ou Tamara nos mostram que a dignidade humana ainda está longe de ser garantida dentro dessas muralhas. E agora, a pergunta é: até quando essas condições serão toleradas? Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar seu comentário, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Juntos podemos dar voz a essas mulheres e lutar por um sistema mais humano e justo.